Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Senhor, mais uma vez nós te louvamos porque temos o privilégio de chegar à tua casa para juntos, Pai, estarmos em comunhão com o Senhor, em adoração a ti e para ouvir a tua palavra. A tua palavra que nos anima, nos edifica, nos encoraja, nos dá mesmo a instrução, aquilo que nós necessitamos, o alimento espiritual para as nossas vidas. E assim, Pai, nos ajuda nessa noite, porque precisamos do teu Santo Espírito, ele que é realmente o autor da palavra. Que ele venha ser o nosso professor hoje à noite, ensinando-os a todos nós. E assim, Pai, que cada um de nós possamos receber realmente o alimento para as nossas vidas, para a edificação da tua igreja. E também, Pai, se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor mesmo faça como te apraz. Então entregamos nossas vidas em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, o assunto mesmo já temos avançado, a parte final dessa carta. Paulo fala de uma batalha espiritual, de uma guerra nas regiões celestiais em Cristo que a igreja do Senhor trava. E é bem notório, né? Paulo diz assim no verso 12, olha, porque a nossa luta, a guerra, essa batalha, não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, há mesmo essa guerra. E nós temos tratado dessa batalha em que há os vencedores numa batalha, né, e vencidos, derrotados. Mas aqui, Paulo está mostrando à igreja que nós estamos nessa luta não para sermos derrotados. Muito pelo contrário, nós sejamos vitoriosos. Aliás, a igreja ela tem que batalhar, né, na vitória. Então, para isso, ele diz que nós precisamos estar mesmo fortalecidos, no verso 10, no Senhor e na força do seu poder. Não só receber a força, o fortalecimento, para sermos o quê? Estarmos com vigor, né? Vigorosos para enfrentar essa guerra. Mas também Paulo diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus para poder ficar, veja, firmes contra as ciladas do diabo. Então, nos vestirmos, né, de toda a armadura de Deus. E no verso 12, ele diz para nós ficarmos o quê? Vigilantes, atentos, sabermos com quem nós estamos combatendo, né? Nossos inimigos. E aqui Paulo trata do diabo, Satanás, o inimigo de Deus. E nós devemos o quê? Estar mesmo vigilantes, atentos, apercebidos. Então, nós fizemos esse esboço, né, para melhor entendimento desse estudo aqui para frente. Vitoriosos, a igreja de Deus, precisamos sermos
vigorosos, né? Estarmos vestidos com a armadura de Deus e vigilantes, sabendo quem são os nossos inimigos. E estamos falando, né, dos inimigos espirituais nessa batalha, nessa guerra. E a Bíblia mesmo revela a nós 3 inimigos potentes, em potencial, que a igreja mesmo enfrenta. O salvo, o cristão, na sua vida, na sua caminhada espiritual, né? Então, vimos que o inimigo interno, interior, nosso inimigo meu, né? Que é a carne, e inimigo de Deus. E vimos como essa carne se tornou o inimigo de Deus e, portanto, o inimigo nosso no sentido da nova criatura, da nova criação, porque a velha natureza já nasce, né, contaminada mesmo pelo pecado, tornando-se uma inimiga de Deus. E, por conseguinte, nossa inimiga da nova natureza espiritual. E há esse combate interno, essa guerra, essa luta da carne contra o espírito, né? E mostramos bastante isso. E 2 inimigos externos, exteriores. E falamos do mundo, desse mundo tenebroso, né? Do velho mundo, que também se tornou um inimigo de Deus. É contra Deus, contra as coisas de Deus. Falamos também. E no estudo passado, nós iniciamos a tratar desse último inimigo exterior, poderoso, é o inimigo mesmo das nossas almas, que Paulo diz aqui, olha, o diabo, Satanás. E nós mostramos que essa criatura, esse anjo de luz, todo poderoso, aliás, poderoso, né? Porque todo poderoso é o nosso Deus. Poder, ele foi criado por Deus com um propósito. Ele era mesmo o querubim da guarda, ungido mesmo de Deus. Eu levei os irmãos lá para Ezequiel, capítulo 28, e versículo 12. Abra sua Bíblia aí, só para a gente pegar o fio, né? Ezequiel, capítulo 28, e versículo 12. Quando Deus, pela boca desse profeta, manda mesmo essa lamentação, levanta essa lamentação contra o rei de Tiro. É uma referência a um rei. Mas lendo aqui, irmão, nós assim observamos que não é uma referência humana, não é, mas trata mesmo de Satanás. E aqui descreve, capítulo 28, verso 12, né? Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no jardim, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. E de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, todos eles foram preparados. Veja, tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas, e eras perfeito em todos os teus caminhos. Então mostramos, né, a descrição de Lúcifer, a estrela da manhã, príncipe, um querubim da guarda, com poderes que Deus mesmo concedeu. E sinete de perfeição, exemplo, modelo, absolutamente perfeito, cheio de sabedoria,
de formosura, de beleza, né? Maravilhoso. E é onde ele estava, diz aqui, no jardim de Deus, no Éden, um jardim nos céus, no Monte Santo de Deus. E ele mesmo andava, né, pelo brilho das pedras. Poder de guardar a presença de Deus sobre todos os anjos. E também mostramos que ele tinha outra função em relação ao louvor a Deus, a música, né? Que diz aqui no versículo 13, no final: de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram por eles preparados. Instrumentos de música. Então esse Deus de louvor, de adoração, tinha esse anjo que tinha todos esses poderes. Porém, o que aconteceu, né? O que mesmo ele se tornou. Aí diz aqui no verso 15, diz, olha, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, pecado. Ele é o autor do pecado. Não havia pecado, nem no céu e nem na terra. Mas aqui está mesmo a origem do pecado. Ele se tornou um adversário, um inimigo de Deus, porque pecou contra Deus. E no livro de Isaías, no capítulo 14, também temos uma descrição que nos mostra, né? Nos revela, nos dá mais assim, fundamentos de que aconteceu. Diz aqui, olha, Isaías capítulo 14 e no verso 11: derribada está na tua cova a tua soberba. Então veja, né? Soberba, a iniquidade que foi achada nele. Também o som da tua harpa, veja, por baixo de ti há uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, veja onde ele estava, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui, amados, né, demonstra o motivo da queda desse anjo, de Lúcifer, e que ele se tornou mesmo Satanás, né, o adversário de Deus. O orgulho subiu no seu coração, a soberba, a inveja, a cobiça, tudo isso levou a ponto mesmo de ele se achar, né, que já estava na hora de ser o chefe, se achar mesmo com o direito de, agora eu posso, né, me igualar ao Altíssimo e até acima dele, me tornar mesmo o Todo-Poderoso. E é isso que o pecado faz, é isso que o pecado fez, né? O orgulho, a soberba, a inveja, a cobiça, que leva, né, a traição, a mentira, fraude, perjúrio, falso testemunho, matar, adulterar, né, transgredir, desonrar, roubar, etc. Essa mesmo é a origem do pecado. Então, foi a queda, né, vertiginosa. E Deus mesmo, né, expulsou ele da presença de Deus. Volte lá para Ezequiel, capítulo 28,
diz assim, né, no verso 15: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, assim, do teu poder, né, da tua presunção, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado de fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzirei às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então veja, irmão, lançada aqui, né, a sentença mesmo de Deus a Satanás. E ele se tornou mesmo o inimigo de Deus. Então, nós estamos vendo, né, quem ele era, o que aconteceu e o que ele se tornou. Aqui, Satanás. E há vários nomes nas Escrituras que nós podemos assim identificar, e eu vou passar para vocês, né, como é um estudo e com versículos. Então, primeiro, mesmo ele se tornou diabo, né? Efésios, lá onde nós vimos, o diabo, que quer dizer difamador, acusador. Ele é o acusador. Veja o que diz aqui Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E nessa queda, ele trouxe com ele anjos, a qual ele tinha mesmo recrutado, né, para se rebelar contra Deus. A Bíblia fala aqui de um terço. Olha o que diz aqui, capítulo 12, diz assim, né? Verso 3, olha. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Ele também é chamado dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, né, se deteve à frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorar o filho que nascera. Mas veja aqui, no versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Então, diabo, né, é difamador, é acusador, e aqui diz que ele acusa os crentes, dia e noite até, na presença de Deus. Né? Ele chega mesmo à presença de Deus. Então, ele é difamador, é acusador. 1 João, capítulo 5, e verso 19, diz aqui, olha, que ele é o maligno. Né? 1 João, capítulo 5, e versículo 19, olha, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então,
diabo, né? Acusador, ele mesmo é o maligno. Ah, versículo
e de passear por ela. Então ele está ativo. É isso que eu quero mostrar. Atuante, agindo, passeando, rodeando a terra, observando, né? Tentando, acusando, matando, roubando, destruindo. Todas essas coisas ele tem feito mesmo, a dia após dia. Esse é o diabo, amados, dominando as coisas do mundo, o sistema, né? Tudo mesmo em função dele. E nós temos que ter bastante atenção, estarmos vigilantes. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Pedro diz assim, para a igreja, não é para nós: sede sóbrios, ou seja, tenha discernimento, sobriedade, compreensão. É isso. Compreenda as coisas. Sede sóbrios e veja, vigilantes. Aquilo que nós estamos mostrando, né? Vigiai, atentos, atenção. O diabo, o teu adversário, o vosso adversário, veja, anda em derredor, está por perto. E Pedro diz assim, como um leão que ruge, né? Procurando alguém para devorar. Então, é esse o papel dele. Ele continua, né, agindo como um leão que ruge, pronto para devorar. A gente vê, né, esses documentários do mundo animal, um leão faminto, né? Ele fica ali observando a presa, com toda a sagacidade, com as suas técnicas apuradas de caça, né? Bem mesmo se tornando invisível para a manada. E a manada está lá comendo, né? Olhando para o céu, para as estrelas, uma boa, brincando. E ele está lá, né? Só observando. Quando vem, ó, já foi. E assim, irmãos, é o diabo. Por isso que Pedro diz, olha, não fica, né? Olhando para as estrelas, para a lua. E ele ataca a mente com entretenimento. Dá importância. E ele vem, olha, traga, né? Então, sede sóbrios e vigilantes. E aqui diz o verso 9, resisti-lhes firmes na fé. Resistir o diabo. E ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Então, amados, onde ele está, né? O que ele está fazendo? Ele é um inimigo de Deus, é um adversário de Deus, é um adversário nosso. E a obra dele é mesmo impedir, destruir e desfazer a obra de Deus, de uma forma geral. Quando ele foi mesmo lançado do céu para a terra, muitos teólogos, né, tem assim comentários, mas eu lembro do nosso pastor maravilhoso, e ele mesmo, eu o acompanho, né, o diabo quando foi lançado do céu, aqui Gênesis capítulo 1, tem uma excelente explicação que ele dava, né? Diz assim, Gênesis 1, no princípio
criou Deus os céus e a terra. Nós não sabemos quando foi esse princípio. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Deus é perfeito. E perfeição só pode gerar, só pode criar o quê? Perfeição. Nada mais, nada menos do que isso, né? Então Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas no verso 2 diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como estava, né? Perfeição pode criar algo sem forma, vazio, com trevas. Isso não é obra divina, obra de perfeição, não. Um pastor dizia que ele veio, né, com esse propósito de matar, de roubar e destruir. E ele mesmo agiu. E ele dizia que do verso 2 em diante seria uma recriação, né? Deus colocando em ordem novamente. Por isso que diz aqui, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E é um bom pensamento, né, do que aconteceu. Mas esse diabo, irmãos, ele veio com esse propósito: destruir as obras de Deus. E Deus colocou em ordem, colocou um homem ali, ele veio, né? Veio mesmo, como tentador. Infelizmente o homem caiu como destruidor. Mas Deus deu uma sentença a ele, ao diabo, que o descendente da mulher iria mesmo tirar a sua autoridade, né? E ele ficaria, né, no seu calcanhar. Gênesis 3,15. E como ele mesmo viu nessa promessa, ele é inteligente, ele é sábio. Ele sabia que Deus ia destruí-lo. E desde a criação o diabo tentou impedir e destruir a obra do Senhor. Durante toda a história, ele pensava que era Abel, né? Logo o primeiro filho do casal. E aí o que ele fez? Caim matou Abel, né? E aí vai toda a história da Bíblia, até chegar mesmo o Salvador. Quando Jesus nasceu, que foi anunciado, Herodes mandou matar as crianças até 2 anos, se eu não me engano, né? Mandou destruir, matar, porque tinha a promessa de nascer o rei dos judeus. Ele usou Herodes para isso. Ele tentou Jesus, nós acabamos de ler. Queria impedir Jesus de chegar ao Calvário. Ele usou mesmo Judas Iscariote, né? A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas e ele traiu Jesus. Ele usou Pedro, até Pedro, quando Jesus disse: olha, importa, reunindo os seus discípulos, importa que eu vá a Jerusalém. É imperativo, é necessário. E eu vou lá, você entregue às autoridades, você escarnecido, humilhado, torturado, e você morto. E ao 3º dia eu vou ressuscitar. Aí o Pedro chegou ao lado dele: Senhor, de forma nenhuma isso aconteça contigo. Não, de jeito nenhum. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Arreda-te, Satanás, que tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, né? Então, tentou. E sabe, amados, ele continua agora, hoje, agindo com esse mesmo propósito. Ele escutou de Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E aconteceu, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou à casa do Pai, glorificado, mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E ali iniciou a igreja. E o diabo viu
tudo isso. E o que ele fez? Começou o quê? A perseguir a igreja, a matar os crentes. Usou até Paulo, né? Mas só que ele viu que quanto mais ele perseguia a igreja, assolava a igreja, mais ela crescia, mais ela se espalhava. Aí ele lembrou, né? Que Jesus tinha dito: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. E o diabo é sábio. Ele viu que ele não ia contra a igreja, não ia vencer. Irmãos, ele virou um parceiro da igreja. Ele agora está dentro das igrejas, sabe? E eu queria mostrar alguns versículos para provar isso para vocês. Olha, o diabo está na igreja, está no meio da igreja. Sabia que ele está aqui? A Bíblia diz que quando o semeador sai para pregar a palavra, logo vem quem? Satanás. Ele tem uma legião de anjos, de servidores, de serviçais, de ministros. Logo vem Satanás, aonde está semeando a palavra de Deus. Mas veja aqui, ele planta os falsos, né? Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus no capítulo 13, Jesus fala uma parábola, conhecida por muitos, né? Muitos já leram, a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veja, né? Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? O Senhor disse: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então foi essa parábola. Aí depois, né, em casa, os discípulos não entenderam. No verso 36 eles disseram assim, olha: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. A intimidade, né? E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente é a palavra, né? E o Filho do Homem era Jesus. O campo é esse mundo tenebroso. E a boa semente são os filhos do reino. A Bíblia diz que quando nós recebemos, né, a palavra de Deus, é nos implantada a divina semente, a boa semente, e passamos a ser, né, uma nova criatura, um fruto novo. E diz aqui, a boa semente a boa semente são os filhos do reino. O joio, escute, são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é quem? É o diabo. E a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será
na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino de todos os escândalos do seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E hoje, amados, né, a igreja do Senhor é os filhos do reino, mas no meio há o joio, há inimigos no meio da igreja do Senhor. E ele disse, deixa, né? Eu vou tratar de cada um, mas é para os irmãos ficarem atentos a essas coisas. Veja o que diz aqui, o que ele faz, né? Ele está associado à igreja. 2 Coríntios, capítulo 11, virou parceiro. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque Paulo está tratando aqui com os falsos apóstolos, né? Os do diabo mesmo. Ele diz assim, estava onde? No meio das igrejas. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então verifiquem, né? E não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Uma falsa aparência, né? Um falso ensino, uma falsa mesmo ilusão. É assim que ele age, né? E muitos estão seguindo essas doutrinas, esses ensinos de demônios. E mais diz assim, aí o fim deles será conforme mesmo as suas obras. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, esses dias que nós estamos vivendo, né? Alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque vão obedecer, veja, irmãos, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria mente. E aqui diz, olha, movimentos que proíbem o casamento, que exigem a abstinência de alimento, não pode comer isso, não pode comer aquilo, sabe? Coisas aí, né? Vocês sabem. E tudo que Deus criou foi para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que Deus criou é bom. Senhor, abençoe esse alimento e ó, né? Negócio de peixe liso, não sei o quê, negócio de não sei. São uns doidos, né? Tá cheio disso daí. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Bastante conhecido nosso aqui, né? Verso 1 diz assim o apóstolo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não mais suportarão a sã doutrina, o ensino da palavra, né? Pelo contrário, vão se cercar de mestres, de falsos mestres, que vão andar mesmo segundo as suas próprias cobiças, né? Como que sentindo coceira no ouvido. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras, a essas coisas.
E aí Paulo diz, tu, igreja, né, eu, seja sóbrio, vigilante no meio de todas essas coisas. Vamos mais à frente, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim, olha, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós, olha, entre vós, no meio de vocês, falsos mestres, né, os quais introduzirão dissimuladamente, sorrateiramente, heresias destruidoras, a ponto até de renegarem o soberano Deus, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas, veja, práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade, por causa da sua ambição, da sua cobiça, né? Movidos por avareza, farão comércio de vós, como palavras fictícias, palavras que o povo gosta de ouvir, né? Não a verdade. E entre eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, muito cuidado, né? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Diz assim, Tiago capítulo 4 e versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, hoje à noite, meus irmãos, eu queria mostrar para vocês esse inimigo de Deus, não é? Primeiramente, e esse inimigo seu, quem ele era, o que aconteceu, o que ele se tornou, onde ele está, o que ele está fazendo nesse exato momento, né? Ativamente, mas o fim dele é certo, né? E eu termino assim, mostrando para onde ele vai, o final dele, né? Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, veja no versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, porque nós acreditamos que Jesus Cristo ainda vai reinar por 1000 anos aqui nessa terra. O diabo vai estar preso e vai haver um reino de justiça nesse mundo, de equidade, um reino onde os homens vão ver mesmo que é um governo onde a justiça mesmo vai imperar. Mas aqui diz que é necessário que ele seja solto, né? Então diz assim, olha, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Vai continuar agindo. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, e o número desses é como o da areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu totalmente. Sabe, amados, esse mundo, os homens sem Deus não tem jeito. Depois de verem por 1000 anos a justiça, o diabo ainda vem, né? Isso vai seduzir milhares. E aqui diz a Bíblia, verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, amados irmãos, hoje à noite, né, volte aqui para Efésios, capítulo 6.
E versículo 10. Amados irmãos, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E nós devemos estar vigilantes. E eu fiz questão de gastar um tempo nesses estudos mostrando quem são, não é? Os teus inimigos, os meus inimigos que são inimigos de Deus. A minha carne, o mundo e o diabo são esses que você vai enfrentar na tua vida, na tua caminhada espiritual, até o Senhor Jesus vir nos buscar, né? Mas enquanto isso, essa guerra não tem moleza. Você está num campo de batalha e é bom saber quem são os teus inimigos, né? Para quê? Para nós vencermos, para que nós sejamos vitoriosos. E a partir do próximo estudo nós vamos ver as armas que Deus nos proporciona, né? E aqui está no verso 10, porquanto, meus amados irmãos, diz Paulo, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós vamos nos fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, com a força de Deus, com o poder de Deus na nossa vida espiritual. Aí nós vamos ver uma série de coisas, né? Segunda coisa, Paulo diz, vocês têm que estar vestidos, revestidos de toda a armadura de Deus, para o quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui no verso 13 ele diz, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para o quê? Possais resistir no dia mau. É o mundo tenebroso, nós identificamos, né? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Aqui no versículo 16 diz, olha, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, essa atitude de proteção, né, de se vestir das armaduras de Deus, para sermos o quê? Vitoriosos, irmão, nessa guerra, nessa luta. Então, que Deus possa abrir, né, o nosso entendimento, a nossa compreensão, e não sejamos aqueles crentes, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Tem que saber que tu está numa guerra, numa luta, numa batalha. Dia a dia, os dias são maus. O diabo é teu adversário, teu inimigo e essa carne. Irmãos, vamos ser vitoriosos, né? Com o poder do Espírito Santo, com mesmo as armaduras de Deus. E assim saiamos daqui, né? Crentes vigorosos para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá todas as condições. O Senhor nos mostra mesmo tudo aquilo que necessitamos, tudo que precisamos para enfrentar essa guerra, essa batalha mesmo espiritual. O Senhor nos mostra para estarmos vigilantes, acordados, atentos, sóbrios, para enfrentar os nossos inimigos. A minha própria carne, esse mundo tenebroso e Satanás, o diabo. Mas o Senhor nos dá mesmo todas as condições para sermos vigorosos, fortalecidos, fortes, com a tua força e com o teu poder. Nos vestir, nos revestir da tua armadura, que nós vamos ver que é maravilhosa, que é a tua palavra, é a proteção, enfim, muitas coisas maravilhosas, para sermos vitoriosos, Pai, nessa guerra e aguardar a tua vinda, que está mesmo próximo. Então, nos ajuda nessas terças-feiras. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.